Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e a vida também de cada um de vocês que estão aí na sua casa, com suas famílias. E é um motivo de gratidão, motivo de muita alegria nós nos reunirmos com as nossas famílias mais uma vez para aprender e para glorificar o nome do Senhor. Gostaria de ler com você aí na sua casa, Romanos capítulo 11, dos versos 33 ao verso 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Você já parou para pensar sobre a glória de Deus, sobre quem Deus é? Nesses versículos nós podemos ver o poder e a grandiosidade do nosso Deus. Ele é aquele que ninguém precisa lhe ensinar nada. Ele é aquele que do nada criou todas as coisas. E nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós somos criados por Ele, nós somos sustentados por Ele. E a nossa vida deve ser completamente voltada para Ele, para glorificar o nome dEle. Ele é aquele que não precisava de nada, mas Ele nos criou. Ele é o doador da vida, Ele é o doador de todas as coisas. Vamos louvar a Ele neste momento? Agradecer-te por obra em nossas
Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. É um prazer, uma alegria muito grande nós estarmos juntos nesse momento de reflexão, adoração e louvor ao nosso Deus. É muito bom desfrutar da sua presença, da sua companhia nessa transmissão. Se você ainda não me conhece, muito prazer, sou o pastor Moisés, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, localizada aqui no Jardim Vista Alegre, região central aqui da nossa cidade. E seja muito bem-vindo, e eu quero junto com você aproveitar esse momento de reflexão na palavra de Deus. E para isso, eu quero ler com você um texto que se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. 1 Samuel 16, verso 7, eu quero ler apenas a parte B desse versículo, que diz o seguinte: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Repetindo, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o exterior, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos orar? Pai, dirige-nos, Senhor, nesse momento. Deus, que não seja o homem, mas seja o Senhor, ó Pai, a ministrar nos nossos corações. Que o seu Santo Espírito venha nos conduzir, nos direcionar, Senhor, nesse momento. É a nossa oração, Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra. Te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse momento eu quero fazer um exame médico com você. Mas esse exame não é assim um teste rápido do coronavírus para saber se você tem ou não o coronavírus. Não, pode ficar tranquilo. Não é sobre isso. Eu sei que você já está enjoado de ouvir sobre esse assunto. Mas eu quero fazer um exame do meu e do seu coração nesse momento. Eu não sou um cardiologista, eu sou pastor. Mas eu quero nesse momento olhar para o meu e para o seu coração à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. E aqui nós precisamos entender um ponto. Queridos, Deus criou você e a mim, e Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou para que eu e você, nós viemos a andar com Ele. Para que eu e você, nós viemos a nos deleitar nele. Para que Ele seja a nossa maior alegria. Para que todo o nosso contentamento, todo o nosso regozijo esteja nele. E queridos, Ele não quer, diante de tudo isso, que eu e você, nós andemos com Ele de qualquer jeito. Afinal de contas, você também não gostaria que ninguém andasse com você de qualquer jeito. Você já passou por aquela experiência de você estar com uma pessoa, aquela pessoa está com você, mas ao mesmo tempo ela não está? Ela está ali do seu lado, mas é como se a cabeça dela estivesse distante, longe. E aí você fala, o que essa pessoa tem? Ela está aqui, mas não está. Da mesma forma, Deus não quer isso. Deus, Ele quer que eu e você, nós seguimos em direção a Ele, que nós viemos a estar, nós viemos a ir para Ele do jeito que nós estamos. Mas Ele quer, queridos, que nós o amemos. Mas não o amor de qualquer jeito, mas o que Ele quer é que nós o amemos com um amor integral, um amor total, que nós nos lancemos, que nós nos entreguemos a Ele. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha só a ênfase, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Gente, à luz desse versículo, o que Deus quer é que nós o amemos de todo o nosso coração. Nós o amemos, que nós viemos a amar a Ele com uma intensidade tão grande, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. E gente, quando você o amar assim, você vai propagar esse amor aonde você estiver. Quando você amar a Deus dessa maneira, você vai propagar esse amor aí na sua casa.
Esse amor, ele vai ficar evidente. Esse amor, ele vai ficar escancarado. Esse amor, ele vai ficar nítido para todos à sua volta. Ele vai estar na sua mente. Esse amor vai estar nítido no seu coração. E esse amor vai estar nos umbrais, na entrada da sua casa. É aquele amor que se manifesta diante de todos. É aquele amor que se manifesta na sua família. E aquele amor que também se manifesta e alcança as pessoas que estão à sua volta. Gente, é aquele amor que leva você a pensar somente nele. É aquele amor que leva você a falar somente nele. É aquele amor que te impregna de tal maneira que você não consegue pensar em outra coisa, que tudo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, de alguma forma está impregnado com esse amor. Você só fala nisso, você só pensa nisso, desde cedo de manhã até o final da tarde, no final do dia, você parado ou você andando, onde quer que você esteja, tudo que você faz, de alguma forma, está ali contido esse amor. E quando você ama de todo o seu coração, esse amor ele não fica em secreto. Esse amor ele não fica escondido. Esse amor ele não fica contido. Não. Porque ele ocupa todo o seu coração. E esse amor que ocupa todo o seu coração, ele transborda. Ele encharca você. E ele também espirra. Ele também vai e é derramado sobre outras pessoas, sobre o seu próximo. E gente, tudo isso é maravilhoso. E sabe de uma coisa? Esse amor, esse tipo de amor, essa devoção, essa alegria, essa plenitude, esse contentamento, esse amor é resultado de uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. Mas entenda uma coisa, e aqui entra um ponto muito importante. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e pecaram no jardim, naquele momento entrou o pecado no mundo, e o pecado ele afetou toda a criação, inclusive a nós. E gente, aquilo foi a pior tragédia da humanidade. Nós estamos vivendo esse momento dessa pandemia, coronavírus. O pessoal fala que essa é a pior tragédia, né? É o pior colapso da história da civilização. Não, a pior tragédia da história se chama pecado. Aquilo foi o cenário mais nebuloso da nossa história. E por conta disso, o nosso coração, agora contaminado com esse pecado, ele ficou entregue à sorte dos nossos próprios deleites. Agora o nosso coração, por conta dessa inclinação ao pecado, ele está propenso a todos os tipos de debilidades. Gente, e nós estamos vulneráveis por conta do pecado. Nós vivemos agora num mundo caído e nós estamos imersos nos nossos próprios pecados. Nós corremos atrás disso, nós nos empolgamos, nós nos alegramos, nós somos atraídos para o pecado. E a grande verdade é que nós estamos aí numa constante luta. Eu e você que somos povo de Deus, nós estamos numa guerra, tentando numa luta aí vencer esse problema diariamente. Tentando aí, de um lado, nós vemos as nossas próprias forças, e do outro lado, a nossa vontade, a vontade de Deus nas nossas vidas. Tudo por conta desse problema chamado pecado. E o fato é, aonde que essa luta ela acontece? Essa luta ela acontece num lugar secreto. Essa luta acontece num lugar que não é possível se ver a olho nu. Essa luta acontece dentro de nós mesmos. Essa luta acontece no nosso coração.
O nosso coração é aquele lugar que ninguém vê. O nosso coração é aquele lugar secreto às pessoas. Sabe, queridos, você pode até mesmo estampar um belo sorriso no seu rosto, ficar animado, sorridente diante das pessoas, mas ainda assim, você ter um coração abatido. Porque as pessoas, elas podem ver aquilo que é externo, mas o seu coração, que é interior, isso elas não veem. Nesse mundo das mídias sociais, nós vemos muito disso. Pessoas que gostam de estampar aí belas fotos, né? Demonstrando, né? Uma alegria, uma paz, um regozijo, um contentamento. Mas muitas vezes tudo isso é superficial. Tudo isso não passa de uma fantasia, porque dentro delas, elas estão secas, elas estão aflitas, elas estão abatidas. Por quê? Porque o nosso coração é um local secreto. Nós não vemos, as pessoas não veem. Mas como nós lemos no começo, o nosso coração, o nosso Deus é aquele que sonda. Ele conhece, Ele sabe, Ele conhece cada corredor, cada cantinho do nosso coração. Você pode simular o que você quiser, mas Ele conhece. Mas cuidado, porque às vezes o nosso coração ele pode transbordar, e aí de repente as palavras elas podem vazar da nossa boca, mostrando quem realmente nós somos, e não aquilo que nós queremos aparentar ser. Como diz a Bíblia, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. De alguma forma nós externamos aquilo que está aqui dentro de nós. Mas queridos, apesar de nós não vermos o nosso coração, Deus ele vê. Deus ele sonda. Deus ele conhece. Lá em Jeremias no capítulo 17 verso 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele vê todas as coisas. Mas queridos, com o problema do pecado, nós estamos desviados de Deus. E porque nós estamos desviados de Deus e a nossa carne, ela é propensa ao pecado, nós por conta própria, nós somos incapazes de nós encontrarmos o caminho de volta. Nós não temos essa capacidade. E quanto mais distantes de Deus nós estamos, mais entregue ao nosso próprio coração, mais entregue à nossa própria vontade, mais entregue aos nossos próprios deleites nós estamos. Esse é um caminho perigoso. O nosso desejo, a nossa vontade, tudo isso é muito perigoso. Nós estarmos entregues à nossa própria carne, nós estarmos entregues a esse mundo corrompido. Quanto mais distante de Deus nós estamos, mais expostos, mais vulneráveis a todas essas coisas nós estamos. E quando nós procuramos essas coisas, quando nós corremos em direção a essas coisas, e quando nós procuramos essas coisas como sendo a razão da nossa existência, como se essas coisas fossem dar um verdadeiro propósito para as nossas vidas, quando nós almejamos essas coisas mais do que tudo nesse mundo, quando nós almejamos os anseios do nosso coração, quando nós almejamos as coisas que esse mundo pode dar, queridos, a Bíblia vai chamar essas coisas, vai chamar essa busca, vai chamar esse contentamento de idolatria. Lá em Ezequiel, no capítulo 14, versos 5 e 6 diz: porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos, todos,
Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Nós temos essa tendência, o nosso coração ele se inclina a essas coisas. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, diz ali o salmista Davi. Portanto, a minha pergunta para você é bem simples, e ela é direta para você. A minha pergunta para você é: qual é o ídolo que está sentado no trono do seu coração? Qual é o ídolo que você alimenta aí como se fosse uma espécie de bichinho de estimação seu? Qual é o ídolo que disputa o lugar de Deus aí no seu coração? Talvez diante de tudo isso você possa pensar o seguinte: o pastor não está falando comigo. Não, isso aqui não é para mim. Não, é para você sim, meu irmão. Sabe, nós temos uma tendência, muitas vezes nós pensamos que idolatria é aquele tipo de ação que ela é ligada somente com o paganismo. Muitas vezes nós pensamos que idolatria é somente o fato quando uma pessoa ela se curva diante de uma imagem de madeira, de gesso ou de qualquer outra coisa. Só que na verdade a idolatria ela é muito mais abrangente, é algo muito maior. Queridos, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Tudo isso pode ser um ídolo para você. E mais do que isso, um ídolo não está ligado somente com coisas más. Coisas boas também pode ser um ídolo para você. Vou dar um exemplo. Para você que é pai, para você que é mãe. Gente, ser pai, você ter um filho, isso é uma dádiva de Deus. Mas um filho pode ser um ídolo no seu coração. Ele pode ser maior do que aquele que deu esse filho para você. O trabalho também é uma outra dádiva do Criador. É uma bênção. Através do trabalho você almeja crescer na vida. Através do trabalho você almeja ter um sucesso profissional. E tudo isso é bom, não é ruim. Mas o fato é, queridos, que toda essa dedicação ela pode se transformar muitas vezes em adoração. Se torna um ídolo para você. Sabe, em meio a esse cenário de crise que nós nos encontramos, quantas pessoas que elas estão infelizes, completamente infelizes. Mas elas não estão infelizes simplesmente porque elas perderam a sua fonte de renda. Elas não estão infelizes apenas porque elas perderam o seu emprego, porque muitas perderam dinheiro, porque muitas perderam aí a sua posição. Não, mais do que isso. Existem muitas pessoas que elas estão infelizes. Por quê? Porque elas se deram conta da fragilidade do ídolo que elas alimentavam no seu coração. É no momento como esse que elas perceberam o quanto que tudo isso é instável. E porque elas depositaram toda a sua esperança, toda uma convicção nesses ídolos, agora elas estão decepcionadas, agora elas estão frustradas. Uma decepção que é muito maior do que simplesmente a perca do trabalho, a perca da renda ou do dinheiro. É o que está por trás de tudo isso. Nós estamos aí vivendo um momento de crise. Hoje nós ouvimos aí sobre crise na saúde, crise na economia, uma crise social.
E agora nós também ouvimos aí sobre uma crise política. E sabe, queridos, quantos que olhavam ou ainda olham para o nosso presidente, Jair Messias, né? O fato é que para muitas pessoas esse homem é de fato o Messias. É como se esse homem de fato fosse o Salvador. E para muitas pessoas, esse homem é um ídolo. Porque é no momento como esse, que muitas pessoas agora, elas estão tomadas pela dúvida, pelo questionamento. Sabe, queridos, nós temos um presidente que se diz ser cristão, que se simpatiza com os evangélicos, que veio para combater a corrupção, que diz que veio aí para poder fazer uma nova política. Tudo isso é bom, tudo isso é bom. E como nosso presidente, nós devemos torcer por ele, porque ele indo bem, o nosso povo vai bem. Nós devemos orar por ele. Mas o fato é que para muitos, ele se tornou um objeto de idolatria. E se um escândalo de fato aí se escancarar, ficar explícito, se ele é o seu Deus, se ele é o seu ídolo, como que você vai ficar? Quantas pessoas que vão perder o chão, ou de repente já estão perdendo, não sei. Eu não quero entrar aqui nesse mérito de achar se ele está certo ou errado, não é esse o meu propósito aqui hoje. Mas o fato é que através disso nós vemos a tendência que nós temos de alimentarmos ídolos no nosso coração. Talvez esse ídolo seja você mesmo. É quando você acha que você é mais importante do que as outras pessoas. É quando você quer sobressair em relação às outras pessoas. Mas entenda uma coisa: se você confia em você mesmo, e se você confia em outras pessoas mais do que você confia em Deus, eu sinto em dizer para você que você está destinado a se distanciar de Deus. Você está destinado a se distanciar do seu poder, da sua graça, da sua força, da sua misericórdia. E isso é perigoso. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quanto mais você alimenta esses ídolos no seu coração, mais distante de Deus você está. Você aparta o Senhor do seu coração. É por isso, queridos, que vencer a idolatria é uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta árdua. João Calvino, um reformador do século XVI, ele vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por conta própria, essa fábrica não para. Pode vir coronavírus que for, pode parar tudo. O governador nessa fábrica, ele não pode fazer nada. Por conta própria, o nosso coração é uma grande e intensa fábrica de ídolos. E a idolatria nos impede de nós estarmos unidos de todo o nosso coração com o Senhor. A idolatria, ela faz isso. Por quê? Porque só existe um rei, e só existe um trono no nosso coração. Lucas 16, verso 13 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus
e as riquezas. Esse é o perigo da idolatria. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E não tem como você ficar em cima do muro em relação a isso. Queridos, entendam uma coisa. Sabe, desagradar ao Senhor com um coração idólatra, dividindo seu coração com outros deuses, implica em como você vai viver a sua vida eterna. Se você vai viver essa vida com Deus ou sem Deus. Gente, nós não estamos aqui de brincadeira quando nós falamos sobre idolatria. É por isso que a idolatria não pode ser um bichinho de estimação para você, porque isso tem consequências eternas. Em Apocalipse 21, verso 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essas são más, essas são péssimas notícias. Por isso que se você mantém isso no seu coração, meu irmão, você está numa enrascada. Mas graças a Deus que existe as boas notícias. E as boas novas nós encontramos em Cristo Jesus. Como? Você se voltando para Ele. Se volte para Jesus. Corra ao Senhor. Obedeça ao chamado de Deus. Mas aí talvez você possa dizer: mas eu já tentei isso tantas vezes. Eu já tentei andar com Deus e eu sou incapaz. Eu não consigo. Eu não tenho disciplina. Eu não posso. Está aí uma verdade. O fato é que por conta própria nós não podemos. Por conta própria nós não conseguimos. É verdade. Nós não conseguimos. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração, eles estão corrompidos. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração, diz a Bíblia, ele é desesperadamente corrupto. E por conta do pecado, da natureza pecaminosa que nós herdamos lá de Adão e Eva no jardim, nós temos essa inclinação a fazer tudo aquilo que é ruim. Por conta própria nós temos essa inclinação a só cometer vacilos. Por conta própria nós não conseguimos. Mas é diante disso, meu irmão, que o que eu tenho para dizer para você é: diante dessa incapacidade, recorra ao Senhor, peça a Ele, suplique a Ele, clame a Deus, peça a Ele por ajuda. Senhor, me ajude a fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Senhor, me socorre. Senhor, me estenda a mão, eu estou fraco, me tire dessa inércia. Clame a Ele, peça a Ele. Salmo 119, verso 58 diz: imploro de todo o coração a Tua graça, compadece-te de mim, segundo a Tua palavra. Faça como o salmista, implore de todo o seu coração ao Senhor. Faça isso, porque quando nós imploramos ao Senhor, quando nós clamamos a Ele, quando nós suplicamos o seu favor, quando nós pedimos socorro ao Senhor, Ele nos ouvirá e Ele nos responderá.
Diz a Bíblia: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, nós temos um Messias. Não é o Jair Messias Bolsonaro, não. Torço por ele, oro por ele. Mas nós temos um Salvador, queridos, o verdadeiro Messias. O nosso presidente, ele disse que ele derramou o seu sangue pelo nosso país. Mas o nosso verdadeiro Messias, ele derramou o seu sangue pelo seu povo. E esse sangue sim é capaz de nos redimir. Esse sangue sim é capaz de nos reconciliar com o nosso Deus. Esse sangue sim é capaz de corrigir os efeitos danosos do pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Portanto, recorra a Ele, porque é somente nele que nós encontramos uma solução para esse problema medonho chamado pecado. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E olha só o que diz o texto: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Recorra a Ele, porque Ele está com os braços abertos, pronto para te receber. Suas mãos estão estendidas, pronto a te segurar. Você está perdido, você está decepcionado com os seus ídolos. Recorra a Ele, porque o nosso Deus, Ele é uma rocha inabalável. Os nossos ídolos, eles são muito instáveis, e eles nada podem nos proporcionar. Tudo não passa de uma fábula, tudo não passa de uma lenda. Mas o nosso Deus sim, Ele é a nossa âncora, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso abrigo, nosso esconderijo, e nele nós estamos abrigados. Nele não há sombra de variação, Ele é imutável, Ele não muda. E nada, as circunstâncias, nada pode detê-lo, nada pode contrariá-lo. Esse é o nosso Deus. Queridos, a idolatria produz morte e perdição, mas um coração que ama Deus resulta em segurança e confiança. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa rocha. E sabe de uma coisa? Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, com Ele nós temos paz. Mesmo que os perigos sejam imensos, com Ele nós temos segurança. Mesmo que o medo tente nos assaltar, com Ele nós temos conforto. Mesmo que as adversidades sejam muitas, com Ele nós estamos abrigados debaixo das suas asas. Portanto, recorra ao Senhor. Abandone esses ídolos que nada pode fazer por você. Muitos deles que têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não fala, nada podem fazer. Abandone esses ídolos onde você tem lançado a sua confiança, a sua esperança,
suas convicções, e deposite tudo isso somente e unicamente no Senhor. Em Jesus nós temos uma vida nova, e Ele nos dá um novo coração com o seu Santo Espírito. E um último texto que eu quero citar aqui, Ezequiel 36, verso 25, que diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Somente o Senhor pode fazer isso por nós. Tirar a nossa incredulidade, tirar esse coração de pedra, esse coração voltado para a idolatria, propenso para essas coisas, e nos dar um coração de carne, sensível ao seu toque, sensível à sua voz, e que o ame com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma. Portanto, queridos, esse momento que nós estamos vivendo, tudo isso que está acontecendo, meu Deus, são tantas notícias. Tudo isso, queridos, deve nos levar a uma profunda reflexão. E eu cito aqui e encerro uma citação de um pastor presbiteriano chamado Felipe Fontes, professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele diz o seguinte: quando os nossos ídolos caem, a vida se torna instável. Mas poucos momentos são tão proveitosos para a nossa vida espiritual quanto esses momentos de instabilidade. Os ídolos precisam cair para que o verdadeiro Senhor reine soberano em nosso coração. Queridos, a minha oração é que nesse sentido, eu e você, nós possamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo. É tempo de nós olharmos para o nosso coração. É tempo de nós lançarmos fora do nosso coração todos os ídolos e nos entregarmos a Deus, entregarmos a Ele com todo o nosso ser, força, alma e entendimento. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Confie, descanse nele. Os ídolos são instáveis, mas o nosso Deus, Ele é uma rocha inabalável. Ele não nos decepciona. Vamos orar? Querido Deus, aqui nós nos encontramos, Senhor, e nós pedimos ao Senhor: aplica a Tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, o Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um que aqui está, Senhor, nos ouvindo, participando, ó Pai, dessa transmissão, ouvindo, ó Pai, esse vídeo. Oh Deus, venha sobre cada um de nós, Senhor. Muitas vezes nós queremos transparecer algo que não é real. Muitas vezes nós queremos externar um sorriso no nosso rosto, quando na verdade o nosso coração está em pranto, Senhor. O Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração, sabe das nossas alegrias, sabe das nossas tristezas, sabe dos nossos ganhos, sabe das nossas percas. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece cada corredor, cada centímetro do nosso coração, Senhor. Nada fica oculto diante dos Teus olhos. E o Senhor sabe, ó Pai, se existem os ídolos que nós estamos aí alimentando e quais são eles. Por isso, ó Pai, nós clamamos o Teu auxílio e vem, ó Pai, o nosso socorro, para que nós venhamos, ó Pai,
a lançar tudo isso que não provém do Senhor para fora do nosso coração, para que o Senhor, ó Pai, seja o único Deus, sentado no único trono que existe no nosso coração. Venha, Senhor, e nos ajuda. Suplicamos, ó Pai, o teu auxílio, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração, Senhor. Venha, ó Pai, sobre o teu povo, Senhor, para que nós possamos entregar a nossa esperança, convicção, plenitude, alegria somente em Ti, Jesus, porque nós reconhecemos que somente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Perdão, Senhor, pela nossa incredulidade, perdão, Senhor, pela nossa variação, perdão, Senhor, por todas as vezes que nós destronamos o Senhor das nossas vidas para colocar coisas tão fúteis, momentâneas, passageiras, falsos deuses no nosso coração. Mas Deus, nós reconhecemos que só existe o Senhor, não há outro além de Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, faça aquilo que nós não podemos fazer. Se necessário for, Senhor, arranca esse coração que há em nós e coloca em nós um coração sensível ao Teu toque, sensível à Tua voz, Senhor, para que nós possamos amar ao Senhor com todo o nosso coração. Não amor qualquer, não um amor à nossa moda, mas um amor conforme a Tua vontade, uma entrega total, um amor integral, Senhor. E para esse amor nós precisamos do Teu auxílio, da Tua graça, do Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, nós suplicamos a Ti, venha sobre nós e nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer, até mesmo para Te servir nós precisamos de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, que Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que o Senhor seja sobre o seu coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Já não quero ser igual.
Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Meus irmãos, como vocês já sabem, às quartas-feiras nós não estamos tendo os nossos pequenos grupos, mas eu quero aqui fazer um desafio e ao mesmo tempo um convite a você, que toda quarta-feira nós possamos estar reunidos em família. Junte a sua família, reúna os seus filhos, sua esposa, o seu marido, se você é solteiro, os seus pais, se assim você puder, para que toda quarta-feira nós possamos ter nas nossas casas, cada um com a sua família, um culto doméstico. Isso mesmo, nós estamos vivendo um momento onde se faz necessário nós buscarmos ao Senhor em oração, suplicarmos a Ele o favor, a graça, a misericórdia sobre as nossas vidas, casas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação e sobre a vida de tantas e tantas pessoas que num momento como esse estão numa profunda aflição. Por isso nós vamos estar passando para vocês aqui algumas orientações, dicas de como que vocês podem estar aí fazendo um culto como esse. E por isso também, queridos, eu quero aqui fazer aqui um convite também. Como nós não estamos nos encontrando, nos reunindo coletivamente, que no final de cada culto doméstico como esse, você possa fazer um registro. Tire uma foto, faça uma selfie desse momento e envie para nós no meu WhatsApp, para que depois nós possamos estar aí compartilhando essa foto na página da igreja, para que a gente também possa matar a saudade um do outro e ao mesmo tempo ficar nítido para todos nós que nós estamos debaixo do mesmo propósito e apesar da distância geográfica, nós estamos juntos, ligados um com o outro, ligados em Cristo Jesus. Esse é meu convite, faça parte disso, culto doméstico toda quarta-feira. Deus os abençoe, até mais.